Os idólatras da religião acreditam que a obediência aos rituais religiosos implica na obediência a Deus. A idolatria religiosa, no sentido de que homens e mulheres idolatram uma religião, é algo que cada vez tem se tornado mais predominante, onde pessoas buscam o tempo todo, por meio de sacrifícios, de rituais, de cultos, de atos humanos, encontrar o favor de Deus. Pessoas que querem a todo custo agradar a Deus, cumprindo mandamentos de religiões, preceitos religiosos, porque elas são ensinadas nas suas igrejas que quando elas praticam aqueles atos, elas estão fazendo a vontade de Deus. Quando elas obedecem os líderes religiosos, elas agradam a Deus. O problema é algo estrondoso. A realidade é triste, degradante. É uma realidade de cegueira, de doutrinação, de heresia, onde pessoas estão cegas, caminhando cegas. Como a Bíblia diz, deixai-vos, são guias cegos. Um cego não pode guiar o outro, porque ambos vão de cair no mesmo buraco. São pessoas que buscam a Deus através da idolatria de religiões. Acham que servindo a religiões agradam a Deus. A idolatria a uma religião é algo que tem que se tornar cada vez mais intenso, vem crescendo a cada dia. As pessoas estão buscando religiões para poder se relacionar com Deus, achando que a palavra religião, que do latim significa religare, é a porta para encontrar-se com Deus. Essa busca desenfreada, ela leva o homem a fazer diversos sacrifícios humanos, na tentativa de encontrar o Deus que criou os céus e a terra. Mas todo esforço será em vão. Porque quando você coloca obediência a uma organização religiosa, rituais religiosos, a uma cegueira, a uma idolatria religiosa, você jamais pode encontrar a Deus dessa forma. Quando você se converte a uma religião humana, você não está sendo servo de Cristo. A idolatria religiosa implica que o homem se converta a essa religião, que o homem pratique os atos, os rituais dessa religião e que o homem seja servo dessa religião. Ele é incapaz de agir por si mesmo. Ele está preso a essas crenças, a esses dogmas. Ele não pode agir, ele não pode atuar. Ele está limitado. Tudo que ele respira é as crenças da religião, os mandamentos da religião, os preceitos. E Deus fica sempre por último, porque o espaço de Deus tem sido preenchido com os rituais religiosos. E assim fabricam-se idólatras das religiões. A idolatria religiosa tem tomado proporções enormes, inestimáveis, inigualáveis. Verdadeiros servos cegos de religiões, achando agradar a Deus e vivendo sobre o manto da idolatria. Deus, ele jamais poderá ser encontrado dessa forma. Deus, ele jamais habita no coração, numa vida dessa, em alguém que não tem espaço para ele, em alguém que é servo de uma religião, servo de dogmas, de preceitos, de homens, e não busca em nenhum momento agradar a Deus. Mas eu tenho me esforçado, eu tenho seguido a risca aquilo que a minha religião manda para agradar a Deus. Sim, você está sendo sincero. Muitas vezes você é sincero.
mas você está seguindo os preceitos da sua religião. Você não buscou saber qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus não está em prece, não está em procissão, não está em penitência, não está em reza, não está em oração forte, não está em crença em intercessão, não está em crença em aparições. A vontade de Deus, ela está revelada unicamente na sua palavra. Se você se conforma com o Evangelho de Cristo, com a doutrina de Cristo, com a sua palavra, com o único fundamento que ele pôs para a sua igreja, aí você faz a vontade de Deus. Agora, se você não se preenche, se a palavra de Deus é insuficiente para você, se as verdades do texto bíblico não atendem às suas necessidades religiosas, você infelizmente não está agradando a Deus. Quando você põe outro fundamento na sua fé, além da palavra de Deus, quando você coloca a tradição e o magistério religioso, você não tem o Evangelho de Cristo. Quando você não se conforma com a doutrina das Sagradas Escrituras e busca na tradição humana, no magistério, respostas, você não é servo de Cristo. Você está dizendo, a Bíblia, as Escrituras, elas não me satisfazem. Eu preciso de algo mais. E quando você age assim, como se precisasse de algo mais, de mais respostas, quando você não se conforma com a doutrina, com o Evangelho de Cristo, que está unicamente na sua palavra, você mostra que você é servo de uma religião. Você é um idólatra religioso, você é um religioso, um fanático. Você é qualquer coisa ruim, menos servo de Deus.